Galera, ó, aqui o exercício tem como foco trabalhar os feixes pélvicos e lombares do grande dorsal. O grande dorsal, ele tem feixe nessa direção e nessa direção. Então, quando a gente puxa um movimento que é uma meia puxada, meio remada, a gente joga esse cabo na mesma direção dos feixes musculares. E a gente tem, cinesiologicamente falando, ou seja, por meio de biomecânica e movimentação corporal, que quando você alinha a direção da resistência do peso, ou seja, quando você faz o cabo passar no mesmo sentido das fibras musculares, essas fibras que estão orientadas nesse sentido acabam trabalhando mais. Então o objetivo é modificar a posição da puxada para jogar o estímulo na região mais baixa do grande dorsal. Então a gente está chamando isso aqui de puxado no lateral. A única diferença é que o